Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? É isso aí. Estamos aqui em mais um vídeo, mais um resumo de viagem. Dessa vez a viagem para Jacobina. E essa viagem, pessoal, ela foi assim especial porque eu tive a oportunidade de fazer um teste, né? Eu fiz a viagem aí, está aí no canal, da viagem para Brasília, no qual, no resumo dessa viagem, eu falei que eu tive algumas questões, né, com desempenho e consumo da Tenere 250. Então essa viagem eu aproveitei, como eu tinha tempo, né, porque foi uma viagem a trabalho, eu tinha aí praticamente um dia para ir, mais um dia para realizar o trabalho e um dia para retornar para casa. Então eu podia ir num ritmo diferente, eu tinha um prazo diferente, então eu aproveitei para fazer justamente esse teste, pessoal. O horário previsto, né, para a saída era para as 11 horas, mas como estava uma chuva muito forte aqui em Salvador, eu acabei saindo aí às 13 horas, né, a 1 hora da tarde. Então, nesse primeiro trecho aí, nós rodamos uma velocidade de 80 a 90 km por hora até a cidade de Feira de Santana, né, saindo de Salvador até a cidade de Feira de Santana, que está mais ou menos cerca de 100, 110 km de distância. Então, qual era a ideia, pessoal? A ideia era andar na máxima velocidade possível, porém mantendo aquela sinalização do eco, né, que tem no painel da moto, deixando aquela sinalização acesa, né? Quando ela apaga, obviamente, a moto sai do sistema econômico, né? Deixa de estar no modo econômico. Então foi isso que nós fizemos aí nesse primeiro trecho de Salvador até Feira de Santana, rodando mais ou menos 100, 110 km de distância. Bom, feito isso, nós alteramos um pouco a velocidade, porque a gente passou a rodar numa rodovia simples, né, com mão dupla e cheia de caminhões, um tráfego intenso. Aí nesse caso a gente teve que acompanhar o fluxo, né? E também teve aquela questão, né? Foi uma velocidade variável. Ora passava um pouco dos 100 por hora. Também tinha momentos que a gente andava a 60 por hora atrás dos caminhões. Também passar de 100 por hora, confesso que foi raro, né? Então esse foi o trecho que liga aí Feira de Santana, né? O trecho, quando a gente entra em Feira de Santana, a gente pega a direita, entra na 116, que vai lá na frente e religar de novo com a BR-324. Retornando na BR-324, já no sentido da cidade de Riachão do Jacuípe, a rodovia continua simples, né, com mão dupla, porém com menos tráfego, uma rodovia assim tranquila. Então a gente desenvolveu uma velocidade maior, saímos do 80, 90, passamos para 100, 110. E chegando em Riachão do Jacuípe, cerca de mais ou menos 200 km de Salvador, nós fizemos o primeiro abastecimento. E aí vem a grande surpresa, muita surpresa mesmo. O consumo nesse primeiro trecho aí ficou em 29,7 km por litro. Surpreendente esse consumo para mim. Realmente eu não esperava um consumo desse, que eu considero excelente, tá? E depois disso, saindo de Riachão do Jacuípe, seguimos para Jacobina, mas na cidade de Capim Grosso, pessoal, eu acabei cometendo um erro e acessei a rodovia em direção à cidade de Juazeiro. Ok, eu não estaria de todo errado, né? Porque nessa rodovia eu ainda chegaria também a Jacobina, mas aumentaria aí a distância em 100 km aí na viagem. E como não queria pegar trecho de rodovia à noite, eu retornei. Esse erro aí, eu acho que ele, se eu não me engano, foi mais ou menos entre 8 a 10 km aí, esse trecho que eu errei. Outra coisa que a gente pode falar nesse trecho aí sobre a questão de planejamento, né, de viagem. É um bom momento para falar sobre isso. Antes da viagem, eu tracei a rota pelo Google, né, e depois coloquei no GPS e percebi que havia uma diferença na quilometragem
entre as duas rotas. Então, depois de pesquisar, eu descobri no GPS, ele estava com a rota diferente, ele não seguia a mesma rota do Google. Por quê? Porque no trecho entre a cidade de Capim Grosso e Jacobina, o GPS detectava como uma área, uma pista não pavimentada. Então ele fazia o desvio pela cidade de Juazeiro. Eu lembrei disso, né? Só que mais tarde, porque com a questão da chuva que estava caindo na cidade, eu fiquei mais preocupado com a saída e acabei esquecendo que eu tinha que prestar atenção nessa rotatória, porque o GPS iria me indicar para esse caminho. E continuando, né, depois desse erro, a gente teve que aumentar um pouquinho mais ainda a velocidade, porque como a previsão era para chegar antes do anoitecer e nós saímos às 13 horas, então a previsão de chegada era mais ou menos bem próximo das 18 horas. E com esse erro aí já iria aumentar a possibilidade da gente pegar um trecho de noite, né, na rodovia. Então foi justamente isso que eu não quis. Então eu aumentei um pouco a velocidade para 110, 120 até chegar em Jacobina. Bom, já em Jacobina eu cheguei por lá por volta das 18 horas mesmo, consegui cumprir o horário, já escuro, mas não tão escuro, né, que já no finalzinho mesmo, quase no total apagar das luzes. E lá em Jacobina depois eu saí para jantar e tal, procurei a pousada, saí para jantar e tudo mais. Eu não abasteci a moto nesse momento. No outro dia fui, né, realizar o trabalho e tal. No final da tarde voltei para a pousada, aí sim que eu fiz o abastecimento para prosseguir a viagem no outro dia de manhã. Nesse segundo abastecimento, pessoal, mesmo com todos esses acontecimentos aí, com alteração de velocidade, o consumo ficou em 27,4 km por litro. Ainda um consumo muito bom para toda essa situação que eu já expliquei para vocês aí, né? E retornando para casa, né, já no outro dia, nós saímos por volta das 7 da manhã, seguindo para Salvador, e dessa vez a previsão era de rodarmos até a cidade de Feira de Santana para abastecermos lá, né? Rodamos por cerca aí de 245 quilômetros, onde fomos aí no ritmo de 100, 110, mas na proximidade da cidade de Tanquinho de Feira, apareceu um outro motociclista lá que eu acho que estava fazendo o teste de top speed com uma Phaser 150, e ele estava também no mesmo sentido que eu estava indo, para o sentido Feira de Santana. E aí, como tinha ventos fortes, né, subida e tudo mais, ele ficava, como é que eu vou dizendo, tentando carenar. A gente sabe que a moto não tem carenagem, né? Eu falo aquele movimento de carenar na moto e tal, para poder não perder velocidade. O que estava indicando que ele estava ali com o cabo enrolado mesmo, tentando ver top speed. Aí eu fiquei curioso para saber, né, quanto é que esse cara tá andando aí. E comecei a seguir ele de longe, né? Só para tentando manter a mesma distância para poder pegar a velocidade. E vi que ele estava rodando mais ou menos numa velocidade de 120 km por hora, ou seja, tentando manter 120 por hora. Então isso alterou também um pouco o regime de velocidade que eu vinha empregando na moto durante esse tempo todo, né? E por causa dessa coisa toda, desse ritmo, né, diferente, quando eu cheguei em Feira de Santana e abasteci, o consumo ficou em 24,7 por litro, né? 24,7 km por litro, que também não foi um consumo ruim por essas condições que eu expliquei. Bom, na cidade de Feira de Santana para Salvador são cerca de 100, 110 km de distância, e nesse trecho o consumo ficou em 29,2 km por litro. Voltou para aquele consumo inicial da moto. Mas aí agora nós vamos mostrar para você a tela do GPS, né, que mostra aí o trecho de Salvador a Jacobina, e nós podemos ver que a distância total percorrida
foi de 357 quilômetros, né, total de distância percorrida, a velocidade média de 74 km por hora, o tempo de condução foi de 5 horas e 5 minutos, aproximadamente aí, e a velocidade máxima, né, o top speed que foi nessa viagem, comprovando o que eu venho falando, é 123 km por hora, e só 22 minutos de tempo parado por abastecimento, aquela coisa toda que você já sabe, né, procedimento de lubrificação, água, abastecimento da moto e tudo mais. E na foto do painel aí, como última foto, mostra a distância aí de abastecimento, que foi o último abastecimento de Feira de Santana até Salvador. E a distância total de Jacobina para Salvador, que foi 352 quilômetros. É isso, pessoal. Com esse experimento aí, confirma aquilo que eu falei na viagem para Brasília, que se por um lado a moto precisou um pouco mais de torque para ter um pouco mais de desempenho, ela mostrou nessa viagem que o ritmo de viagem dela é diferente daquele que eu precisava empregar naquela viagem para Brasília, confirmando tudo aquilo que eu falei. Portanto, continuo dizendo que a moto é excelente, mas rodando no limite dela. É isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus, fui!